Aí, a esquerda bandida desse país, quando assume o poder, cria em nosso país a maior organização criminosa já vista em todos os tempos neste território, que é o PCB, primeiro comando de Brasília, chefiado pelo pior marginal que esse país já pode ter conhecido, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O que este cidadão, com todos aqueles que o acompanhou, fez a esse país? A fome, a miséria, a esmola ao povo brasileiro, a morte a muitos brasileiros que jogados aos corredores dos hospitais sem nenhum atendimento básico, a destruição da família e os negócios milionários, através de seus apartamentos, suas fazendas com milhares de gados, com dinheiro nos paraísos fiscais e por aí afora. Isso rendeu, senhores e senhoras, quase 1 trilhão aos cofres deles. Dinheiro infinitamente maior do que as outras 3 organizações criminosas juntas. E cadê esse líder, colega deputado? Está solto. Simplesmente solto. Eu diria que politicamente não faz nenhuma diferença, porque ele é um político morto. Mas em matéria de justiça, a quem o povo brasileiro acreditou ferranhamente, foi uma vergonha para o nosso povo brasileiro. A sensação que se teve é de que ser um grande criminoso nesse país compensa. Minha gente, por que agora não soltam Fernandinho Beiramar? Por que agora não soltam Marcola? Por que agora não soltam o Zé Roberto da Compensa? Por que agora não soltam os caras, os bandidos que mataram Marielle? Qual a diferença desses bandidos para o marginal do Lula? Nenhuma. Destruíram o país, destruíram família, roubaram o país. E um tem uma mão da justiça e outros têm outras mãos da justiça. E ela cega só de um lado. O crime compensa no país. Obrigado, senhor presidente. Depois de alguns anos, voltou ao entendimento histórico do cabimento dessa prisão em segunda instância, e agora fomos brindados, digamos assim, não é? O povo brasileiro foi brindado com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que não é pacífica, não é unânime, é uma decisão que mostra o tribunal dividido, mas que jogou no colo do povo, um tapa na cara do povo, a impunidade no Brasil. E nós viramos o país da impunidade. Como já foi dito, de 194 países signatários da ONU, o Brasil é o único que não admite mais a prisão em primeira e segunda instância. Mas essa CCJ já se debruçava sobre o tema. E agora, com mais obrigação ainda, com mais urgência, temos que levar adiante essa discussão, porque o povo brasileiro não fala de outro assunto. O povo brasileiro acordou e não quer ser o povo do país da impunidade. O povo brasileiro é um povo de bem, é um povo trabalhador, é um povo honesto. E o povo não está satisfeito nem um pouquinho com essa situação agora trazida por esse julgamento do Supremo Tribunal Federal. E é por isso que nós temos que tratar. E eu quero aqui também me reportar uma fala de um colega que me antecedeu, que diz que o medo que nós temos é do condenado que quer salvar o país. Eu quero dizer o seguinte: hoje eu estava ouvindo um vídeo de uma entrevista do Salim Matar, que é um grande empresário e que entregou seus negócios à família para que ele pudesse cuidar da administração, e ele tem dito que governar é alocar recursos. E ele cita um caso que aconteceu num grande hospital público de Minas, de Belo Horizonte, de onde ele é, em que na semana passada, na semana que antecedeu a entrevista dele, não havia sequer gaze
para que pudessem ser feitas as cirurgias. Porque os governos que antecederam este governo Bolsonaro preferiram criar estatais, preferiram alocar os recursos do povo brasileiro, do povo trabalhador, em empresas deficitárias. São mais de 170 bilhões do povo brasileiro colocados em empresas estatais, em fundos também deficitários, que hoje os empregados dos fundos são obrigados a contribuir ainda mais para conseguirem um dia, quem sabe, ter a sua aposentadoria. E graças à reforma da Previdência, poderão ter um dia a aposentadoria, porque o sistema não irá ruir diante de tanta incompetência, malversação de verbas. Então, nós temos um governo responsável para por fim a uma política que antecedeu o governo Bolsonaro, uma política do governo PT e também parte do PSDB, mas do governo PT, sem dúvida, governo Lula, governo Dilma, que arrasou com as contas do sofrido povo brasileiro. Então, ninguém aqui tem medo de ninguém vir aqui querer voltar. Não, é que nós não queremos o desgoverno. Nós amamos essa nação e queremos uma nação em que seja feito um governo com responsabilidade e para o povo brasileiro. Mas voltando ao tema em debate da prisão em segunda instância, esse assunto está muito longe de ser pacífico. E, no entanto, o parlamento representa quem? Representa o povo brasileiro, que já disse não à impunidade. E hoje nós temos o ministro Sérgio Moro à frente do Ministério da Justiça. Como ele disse, ele não saiu da justiça para fazer política, ele entrou na política para fazer justiça. E é isso que nós queremos, justiça para o povo brasileiro. Justiça. Quem vai querer investir num país onde, graças à insegurança jurídica, a decisão do Supremo fez a Bolsa despencar, o dólar disparar, enquanto a economia do Brasil está indo tão bem, os índices da economia animadores, atraindo o crédito de fora do país. E é nesse momento que veio essa decisão do Supremo para, mais uma vez, causar insegurança jurídica. Então, compete a este Congresso dar a tão almejada segurança jurídica ao povo brasileiro. É por isso que precisamos, sim, tratar do tema, seja por meio de PEC, seja por lei infraconstitucional, para traçarmos, deixarmos muito claro uma norma que seja explicativa, que seja para realmente não deixar nenhuma dúvida de que a prisão em segunda instância é devida, é cabível, e aí não é por causa de Lula, não é por causa de ninguém. É porque nós não queremos ser um país da impunidade e queremos estar andando ao lado, queremos andar ao lado de todos os países democráticos que admitem a prisão em segunda instância ou mesmo em primeira instância, como eu advogo, para o caso de crimes de competência do júri ou outros crimes violentos. É bandido, é criminoso, está botando a sociedade em risco? Cadeia. Cadeia! Porque a prisão é feita, em primeiro lugar, para tirar do convívio da sociedade aquelas pessoas que ameaçam as pessoas de bem. E eu, então, encerro aqui a minha fala e vou passar o restante do meu tempo para o meu colega, o delegado Éder Mauro. Muito obrigada. Com a palavra, o delegado Éder Mauro. Obrigado, colega. Obrigado, senhor presidente. Nós estamos falando aqui da questão da prisão em segunda instância. E eu diria que, para falar de prisão, nós teremos que falar exatamente dos donos do crime no nosso Brasil. Quem são os marajás dos crimes em nosso país? E para que se fale exatamente nos donos e nos marajás, aqueles que comandam os crimes no nosso território brasileiro, não poderíamos falar de Marcola, do PCC, de Fernandinho Beiramar, do Comando Vermelho, de Zé Roberto da Compensa, da família do Norte, lá de Manaus, que inclusive eu o prendi lá em Manaus junto com a minha equipe. Para quem não sabe, aquele que dentro da cadeia em Manaus mandou matar 56 presos, inclusive degolando grande parte deles. O que esse pessoal todo, como tido os grandes do crime no país, promoveram? O terror, a execução, roubo, tráficos e etc. Destruição da família pelas drogas, com os zumbis
que muitos enfrentam em suas residências e que a esquerdalha brasileira adora ver. Os negócios milionários que eles tiveram, senhor presidente, inclusive com lucro de 250 bilhões anos pela questão dos tráficos de drogas. Cadê esses homens? Estão presos. Brasileira, que nesse momento certamente está com os olhos virados, voltados para esta importante Comissão de Constituição e Justiça. Esse debate já tem tomado assento nessa comissão, bem antes até do Supremo Tribunal Federal julgar a matéria. Tanto assim que tivemos uma audiência pública na semana passada, com vários professores. Alguns se manifestaram favoráveis à PEC 410, outros contrários. Então, em primeiro lugar, eu quero afastar a denúncia, digamos assim, do ministro Toffoli, que em seu voto jogou para este parlamento a responsabilidade de uma omissão. Na verdade, esta casa já tratou desse assunto na Constituição de 88 e em legislação infraconstitucional. E até 2009 era pacífica a prisão em segunda instância. Esse é o histórico da prisão em segunda instância no Brasil. Essa matéria não estava em questão. Mas o Supremo, a partir do momento em que houve a ameaça de que figurões graúdos, seja no campo dos empresários, seja no campo da política, com a ameaça de prisão desses figurões, foi que o Supremo, pela primeira vez, mudou o seu entendimento para entender inconstitucional a prisão em segunda instância. Eu quero dizer também que há uma confusão, eu pessoalmente entendo que, embora essa PEC seja louvável, precise ser aprovada, eu acredito que nós também poderemos e deveremos tratar o assunto em matéria infraconstitucional, porque, na verdade, o que existe, quando se fala de trânsito em julgado, não é cláusula pétrea, o trânsito em julgado. O que é cláusula pétrea é a questão da culpabilidade após, quando você tem a coisa julgada. Mas o trânsito em julgado, e isso tem diversos doutrinadores que falam a respeito disso, e isso nós podemos deixar muito claro numa legislação infraconstitucional, é que o trânsito julgado difere da coisa julgada. A coisa julgada é quando você não pode mais discutir, não há mais nenhum recurso para você tratar da matéria. A coisa julgada ocorre após esgotadas todas as instâncias. Mas o trânsito em julgado, ele se dá materialmente quando você não tem mais um recurso que possa alterar a matéria de fato. Para isso, nós já temos a súmula 7 do STJ e súmula do Supremo, que impedem que os tribunais superiores revolvam os fatos. Ora, se fosse impossível você decidir quem é o autor de um crime, fixar a materialidade e a autoria de um crime antes da coisa julgada, antes de todos os recursos, a súmula 7 do STJ seria inconstitucional. E não é. A súmula do Supremo, que impede também que se revolvam os fatos, também seria inconstitucional, e não é. Então, o que nós temos aqui é que fazer uma distinção, e cabe a esse Congresso, diante exatamente da polêmica causada, da insegurança jurídica que tanto atrapalha um país,